como é que a gente verifica, então, se uma variável está vazia ou não? Eu dei algumas formas, 3 formas aqui que eu vou mostrar para vocês. Todas elas estão certas, não existe errada. Existe a forma que você vai fazer, tá? Por exemplo, se eu utilizar string.empty, eu consigo saber se uma variável, no caso aqui eu estou fazendo uma comparação, se ela está nula ou não. Como ali lá em cima a gente colocou, né, que o str1 contém o olá mundo, e aqui eu estou fazendo o sinal de diferente, tá vendo? Ó? Se o str1 é diferente do string.empty, ou seja, se ele é diferente de vazio, se ele tem conteúdo, então executa esse bloco de código. Ele vai colocar lá, ó. Mas existem outros meios. Por exemplo, a sua variável ela é do tipo string e você coloca um ponto, vão ter alguns métodos. Na verdade, são diversos. Eu mostrei agora há pouco o toUpper, no caso. Nesse aqui, ó, tem um método que é assim, ó, isNull or whitespace. Por quê? Porque se você pegar na tua string e colocar vários espaços, ele deixa de ser nulo. Eu não vou executar isso, eu vou mostrar esses 2 exemplos aqui. Ó. O primeiro no caso de um erro, tá bom? Vamos dizer que eu quero fazer uma conversão. Eu tenho aqui número, tá bom? Vou chamar de número. É igual, e eu falo que eu tenho aqui, ó, um int. Essa instrução aqui eu não vou passar agora, quando a gente estiver falando de nullable, mas é só para eu mostrar o motivo do qual eu estou passando essa informação para vocês. Porque tem muita gente, teve gente aqui que está esperando chegar num ponto que é muito simples, é muito básico, mas eu gosto de passar as coisas de um ponto que você entenda do porquê que a gente vai desenvolver ou fazer daquela forma, ou porque o .NET utiliza daquele mecanismo. Por exemplo, se eu fizer agora uma conversão, lembra do nosso convert? Eu falo, eu quero converter, não preciso converter to string, eu posso fazer assim, ó, d.toString. Será que vai acontecer que ele nem deixa? Então eu vou colocar aqui, ó, ponto .value. Aqui tá muito na cara, né? Que se eu vim aqui, ó, vamos lá, deixa eu passar para vocês. Se eu vim aqui, eu estou inicializando uma variável na memória do tipo int, mas ela aceita nulo, e aí eu estou falando, ó, seu valor é nulo. Isso aqui não existe, tem que ser muito ruim para fazer isso de verdade, né? Só que imagine que você está interagindo com outros sistemas, ou de repente o teu usuário, você criou uma tela para ele, onde ele vai colocar o nome. E ali naquele nome você fala, poxa, quando ele passar o nome, eu quero fazer alguma coisa com aquele nome. Quero converter para isso, quero fazer qualquer uma atividade com ele, beleza? Quando você decidir fazer isso, se essa variável ela for nula, Fran, é isso que vai acontecer. A conversão, ele vai dar pau. Ele vai ter um problema, que ele fala, Migão, não tem o que eu converter aqui. Não tem nada para me converter. Você está pedindo para converter por quê? Então, por essas e outras, nós temos algumas coisas como esse cara aqui. Era o outro exemplo que eu ia dar, né? Nós temos esse cara aí, que é o quê? É um meio da gente fazer a verificação se o cara está nulo. De repente você fala assim, beleza, eu vou colocar isso. E vou verificar se está nulo. Aí o teu usuário vai fazer assim, ó. Lá no campo de texto, lá. Ok? E aí, se você for fazer a primeira verificação aqui, ó, vou colocar aqui embaixo agora, tá? E vou falar, ó. Só que agora não vai ser mais o str, né? Agora aqui vai ser o número. Vou deixar aqui. E eu já vou usar esse no camarada de baixo também pra gente ver a diferença, tá bom? Pronto. Vamos iniciar. Então, beleza. Chegou aqui nesse momento, nós temos uma variável. Ela é nula? Pum, não é nula. Não é nula mesmo. Só que ela tem diversos espaços. Então, se você está aguardando, por exemplo, um texto, o nome do usuário, por exemplo, o nome do usuário não existe. O número de alguma coisa não existe. Por quê? Você deixou que ele digitasse vários espaços. Se você não fizer a verificação, por exemplo, esse cara aqui de baixo, ele vai te ajudar. Porque ele não só verifica se está nulo, ele também vai verificar se tem espaços em branco. E nesse caso, ele não entrou aqui, porque ele falou, tem espaços em branco lá, e eu não vou trabalhar com ele. Então, o nosso tipo string, ele tem algumas, não o tipo string, mas o .NET, o C#, ele tem algumas ferramentas que vão estar ajudando você para que você possa fazer algumas verificações, inclusive essa que eu te falei, porque você poderia simplesmente ter feito isso aqui, ó,
Isso aqui também é vazio, tá? Duas aspas, sem espaço, tá? É o mesmo que isso aqui, ele é o vazio. Então aqui, ó, o str3, está escrito olá mundo, é aquela variável que a gente colocou o sinal em maiúsculo, o texto em maiúsculo, e aí ele não está vazio. Deu para entender aqui o caso da verificação, espaço e vazio?